amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o evangelista Márcio Ramiro, do canal Unção e Graça para Todos, pois nós estaremos neste momento tratando sobre a lição de número 9, 1º de março de 2020, que tem como tema o primeiro projeto de globalismo. Antes de nós lermos o texto áureo, a verdade prática, adentrarmos a leitura em classe e os tópicos e subtópicos da lição, eu quero relembrar aos amados irmãos sobre a lição de número 8, a lição de número 8, que trata sobre o início da civilização humana. Começando ali a civilização humana através do primeiro homem chamado Adão, da primeira mulher chamada Eva, que depois de ter pecado contra Deus, quebrado a aliança, quebrado o acordo feito entre eles e Deus, foram expulsos do paraíso e vieram o seu primeiro filho Caim, que era agricultor, lavrava a terra, tratava do plantio de legumes, frutas e outras demais áreas da agricultura. Depois veio Abel, o segundo filho de Adão e Eva, e este tratava-se, o trabalho dele era pecuária, a pecuária, onde ele criava ovelhas, apacentava ali um rebanho de ovelhas. E assim os irmãos sabem, dentro da lição de número 8, que Caim, com uma inveja, com uma ira, com o coração entenebrecido, a alma enegrecida, de enraivecimento, porque Deus rejeitara as suas ofertas que eram dadas tanto por ele, Caim, e pelo seu irmão Abel, como uma oferta de ações e graças pelos benefícios da colheita, no caso de Caim, que era agricultor, e do crescimento do rebanho, no caso de Abel, que era pecuarista. Então, o que ocorre? O que ocorre é que não foi a primeira vez que tinham oferta de sacrifício. Claro que por certo que sim, que não foi a primeira vez. E nas vezes que foi rejeitado o sacrifício de Caim, Caim foi crescendo dentro dele um ódio, um enraivecimento, uma ira tão profunda que enternebreceu a sua mente, a sua alma, o seu sentimento para com seu irmão. Vamos dizer, palavras minhas, petrificou o amor que ele tinha para com seu irmão, e a inveja falou mais alto, aonde a culpa era do mesmo que oferecia a Deus, por certo, de sua lavoura as coisas inferiores, aonde Abel, com alegria, com fé, com temor e tremor a Deus, oferecia a primícia do seu rebanho, os mais belos cordeiros, as mais belas ovelhas. E outra razão, amados, que a oferta de Caim não foi aceita, por certo, foi que o coração dele estava já ali tomado de raiva, de ódio, de desejo de matar o seu irmão, e Deus o advertiu sobre isso, dizendo a Caim que o pecado batia ali à porta, e que fez umas perguntas a ele. A primeira pergunta que Deus faz a ele é que se ele oferecesse coisas que fossem aplausível, fosse prazerosa a Deus, fizesse o que era certo, oferecesse coisas agradável a Deus, Deus pergunta: será que eu não aceitava? Mas fazendo
ou se as coisas de modo ilícito, de modo não aplausível a mim, né? E deu conselho a ele para ele resistir àquilo ali, deu a ele uma oportunidade, porque nesta época, né, do início da civilização, estava ali na dispensação da consciência, né? Deus falou, conversou com Caim, tentou convencer, acordar a sua consciência, para ver que ele estava dentro de si, estava errado em querer matar o seu irmão, mas ele já tomado pelo mal, dominado pela raiz da inveja, da ira, do insucesso e invejando o sucesso do seu irmão perante a Deus, chega, mata Caim, como os irmãos sabem, e o sangue de Caim começa a clamar a Deus por vingança, e a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Deus tenta outra vez convencê-lo, perguntando a ele pelo seu irmão, e ele responde de um modo até abusivo a Deus, perguntando: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu o guarda do meu irmão? Por acaso sou eu que vou dar conta da vida dele? Em outras palavras, ele é bem crescidinho para saber o que está fazendo, onde está, né? Ele matou, escondeu o corpo do irmão, mas Deus, o qual do olhar de Deus ninguém se esconde ou foge, tudo está patente aos seus olhos, né? Falou para ele, aí revelou para ele que ele tinha matado o seu irmão Abel e que ele não poderia viver mais ali no seio da família, e decretou a ele, como um ato de punição e justiça, que ele andaria errante. E ele chega ali na terra de Nod e casa, já sai casado, por certo, dali, da onde morava com Adão, com Eva, com seus irmãos e irmãs, e ou uma sobrinha ou uma própria irmã dele era a esposa de Caim. E daí nasceram outros filhos de Caim, e Caim fundou uma cidade para si e um povo para si, né? Aí foi o início da civilização. E o seu filho, salva a memória, filho ou neto, chamado Lameque, né, seguiu os mesmos princípios de Caim, até de uma forma duplicada, né, matando 2 rapazes, né, um porque o feriu e o outro porque o pisou, e também trazendo como o primeiro homem Lameque a praticar a poligamia. Tinha 2 mulheres, Ada e Zilda, né, e ali formou. E nós bem sabemos que depois disso aí vem do capítulo 4 ao capítulo 5, que conta as histórias do início da civilização. Vem agora o capítulo 6, que vem o ato de Deus ter procurado um homem chamado Noé, o encontrado, feito a arca, e daí já tinha proclamado Deus uma punição a toda aquele povo ali. E como os irmãos sabem, veio o dilúvio e salvaram-se 8 pessoas, Noé e a sua família, e daí começa agora uma segunda civilização, né? Noé também recebe a mesma ordem que Adão recebeu para povoar a terra, né? Para ali criar povos, língua, tribos e nações. E no decorrer dessa história, do capítulo 6, aí vem o capítulo 7, 8, 9, o 10, né? O 11, que vai do 10 ao capítulo 11, vai nos trazer a história sobre a Torre de Babel, conhecida também como a Torre da Confusão, né? Aonde nós vamos adentrar em um panorama, né? É um estudo panorâmico sobre a Torre de Babel e sobre
primeiro projeto de globalismo, ou de globalização, ou de unificação de um só povo, né? Que vai começar ali também com 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem, né? Que são os descendentes de Noé, e que ali a gente vai ver 3 povos, né, dos filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé: Jafé, Cã e Sem. E depois parece um personagem, filho de Coxe, que é chamado de Nirode, um grande caçador, um homem que predominou com o governo ali sobre esses povos ali, que foram formados pela a descendência, né, desses 3 filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem. E ele consegue dominar a esses 3 povos e trazer o primeiro projeto de globalismo, de unificação de uma só língua, de um só povo, né, em um só lugar. E nós vemos ali, né, nas planícies ali na Mesopotâmia, na planície de Semear, né, ali cresce, né, esse projeto, o primeiro projeto de globalismo, de unificação de um só povo e de uma só língua. E a construção dessa torre era como um pilar, né, de status também para o seu próprio nome, o nome de Nirode, o nome dos povos que estavam ali, para que não fosse espalhado sobre a terra. E esse ato do primeiro projeto de globalismo, ou de unificação de povos em um só povo, uma só língua, isso aí foi de encontro à vontade de Deus, foi de encontro ao projeto original de Deus, que era povoar a terra. Por isso a Bíblia, ela nos diz que Deus criou a terra para ser habitada, mas no governo de Nirode, ele inculcou, né, ele colocou a mente, ao coração dos descendentes de Jafé, Cã e Sem, de ficar ali em Semear, nas planícies da Mesopotâmia, ali, e se tornar um povo só, numa só língua. E isso era um ato de rebelião contra o projeto de Deus e contra o próprio Deus, qual disse para Adão que Adão multiplicasse, enchesse a terra, e também para Noé povoar a terra com os seus descendentes. E o nome Nirode significa rebelde. Então, como os judeus têm esse cuidado de colocar um nome, esse nome tem um nome identificativo de uma ação divina, né, identificando quem é Deus, um acontecimento na história, algo que aconteceu de bom e de ruim. Então, cada nome tinha um significado. E olhando para esse nome Nirode, que significa rebelde, logo entendemos que quando o pai dele colocou esse nome, então dele já vinha esse ato de rebelia, né, ou de rebelião contra o projeto de Deus, que era encher toda a terra e povoar toda a terra com povos, tribos e línguas e nações, como hoje existe. Só que as tribos e línguas e nações de diferentes etnias, costumes, cultura, né, Deus, ele interveio, né, com o seu ato soberano, com a sua soberania, com a sua autoridade. Ele desceu ali para ali confrontar, né, a Nirode e aquele povo que estava estabelecido em um ato de rebelião
contra Deus, né? É isso que nós vamos estudar nessa lição de número 9. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 11, versos 9, que diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face da terra. Logo vimos aqui, em Gênesis capítulo 11, versos 9, no textual, que aquela torre chamada Babel, chamada também conhecida como Torre da Confusão, porque o Senhor desceu ali, né, como um ato de punição, um ato contra, né, a rebelia de Nirode e dos povos ali existentes ali, das descendências de Noé, através de Jafé, Cã e Sem, né, e o espalhou, né, confundiu as línguas, espalhou aqueles povos sobre toda a terra, e é o que nós temos hoje, né? As diferentes nações, tribos, línguas, culturas, religiões diferentes, né? Porque Deus nunca quis centralizar um só povo, uma só língua, mas o desejo inicial de Deus, quando fez Adão e Eva, era encher toda a terra. Da mesma forma que pegou a Noé e mandou que ele pregoasse, né, o evangelho da justiça, né, sobre o dilúvio, sobre a justiça de Deus, sobre aquele povo que estava uma nação tão dada à prostituição, à maldade crescendo em alta escala, a criminalidade, não havia a paz. Então, através da arca salvou-se Noé e sua família, e a ordem também foi para povoar toda a terra. A nossa verdade prática fala sobre o globalismo, afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9, que diz assim a santíssima e gloriosa palavra de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo gume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra, de toda a terra. Porém, pois nós vemos aqui também que a Torre de Babel, amados e queridos irmãos, chamado Torre de Confusão, essa torre chamada também de Zinguague, né, era o tipo de construção feita naquela época, né? Uma retificação que eu quero fazer foi que eu falei a terra de semear,
mas não é, me perdoe, é a terra de Sinar e não semear, né? Um erro de colocação nossa, mas corrigindo agora, né? Em um vale, ali numa planície da terra de Sinar, na Mesopotâmia. Foi aí que surgiu o primeiro projeto de globalismo, né? Como já tenho falado, através dos 3 povos existentes, da descendência dos filhos de Noé, de Jafé, Cão e Sem, e no governo de Nimrod. A nossa introdução diz o seguinte: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar sobre um único governo ou governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à provação e ao governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano, num único ato. Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Que Deus nos ajude a compreender mais esta lição, extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe tributada toda glória. Amém. Então, nós vemos aqui, que nem eu falei, no início da civilização, veio através do primeiro homem, a primeira mulher, através dos seus primeiros filhos, que foram Caim e Abel, como no começo eu contei a história, né? Que Caim, depois de ser punido, que de andar errante, né? não teria um lugar certo de convivência, ele foi para a terra de Nod, e dali ele, já casado, veio os filhos, e ele edificou uma cidade para si, né? Uma cidade para si, chamada também cidade de Lameque, né? E Lameque, um dos seus descendentes, caiu no mesmo erro que o pai, de ser o segundo assassino da história e também de ser o primeiro homem a praticar a poligamia, como falara anteriormente. E nós vimos que no início veio Adão e Eva, veio 3 pessoas da linhagem dele, que foi Caim, Abel e o neto de Adão, Lameque, né? E no início, né, no primeiro projeto de globalismo, também incute um pai, uma mãe, uma família, através de 3 filhos, que são Jafé, Cã e Sem, que começaram também ali povos, 3 povos, e que depois, através do governo de Nimrod, né, foram para essa habitação ali no vale, na terra de Sinear, né, ali na Mesopotâmia. Em Sinear eles formaram um povo só, dentro de um projeto que ofendia, que transgredia, que ia de encontro à vontade soberana, absoluta de Deus, que era povoar toda a terra. Então, vamos falar um pouco agora sobre a Torre de Babel. A história da Torre de Babel, Gênesis 10, capítulo 10 ao 11. A história da Torre de Babel, em Gênesis 10, capítulo 10 ao capítulo 11, é uma joia da literatura universal, incluindo os nomes dos
ancestrais dos quais descenderam todos os povos, e nos diz como e quando a humanidade, que até então gozava de unidade racial e linguística, foi dividida em nações separadas com línguas distintas e territórios geográficos específicos. Estes capítulos do Gênesis são fundamento da etnologia, da geografia e da própria história da civilização. Para o propósito deste estudo, que é panorâmico, vamos destacar apenas o essencial. Começaremos com a história da Torre de Babel, relatando o capítulo 11, e depois examinaremos a Tábuas das Nações, que aparece no capítulo 10. O surgimento das nações, o versículo V, Gênesis capítulo 10, versículo 5, versículo 20 e 31, os irmãos vão ver as nações já existentes. Não pode ser entendida a parte da confusão das línguas que aconteceu durante a construção da Torre de Babel, que está prescrito em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 6. Ou seja, o capítulo 10 fala sobre as nações existentes. Parece até um trocadilho de assunto, né? Porque o capítulo 11 mostra um só povo, né? O primeiro projeto de globalismo, a descida de Deus para confrontar o governo de Nimrod e a decisão do povo de estar ali na Mesopotâmia, em Sinear, né? Ali construindo uma só língua, um só povo, unificando, globalizando ali, né? O primeiro projeto de globalismo. Deus vem e confunde e espalha aqueles povos, a descendente dos filhos de Noé, e cria nações, tribos e línguas. Mas no capítulo 10 já vem o surgimento das nações. Parece até um trocadilho de assunto. Se a gente pudéssemos ver como devemos ver, o capítulo 11 seria o 10 e o 10 seria o 11, para encaixar as informações históricas sobre a confusão da língua, a construção da torre e o surgimento desses povos, tribos, línguas e nações. Pois bem, deu para os irmãos compreender, né? Primeiro, o reino e a torre de Nimrod. No princípio, havia apenas uma linguagem, o povo era um só. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, habitaram ali. Os irmãos confira Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo 6. Esta foi a primeira imigração da nova humanidade. A descendência de Noé, em Sinear, ficava na parte sul da Mesopotâmia, junto ao Golfo Pérsico, chamado de Elam. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4. Ao que parece, essa construção foi liderada por um certo Nimrod. Aí você vai ao capítulo 10 do Gênesis, versículos 6 a 10, e vai surgir esse personagem, um grande caçador, um homem de uma grande liderança, né? Como eu falei, o pai dele deu esse nome, Cush deu esse nome para Nimrod, e esse nome significa rebelde. Então, o seu nome já dizia quem ele era, um rebelde que
praticaria um ato de rebelião, uma rebelião contra o projeto de Deus e contra o próprio Deus que tinha o projeto. E o desejo de Deus era que, através de Sem, Cã e Jafé, fossem povoado toda a terra. Mas no domínio desse homem chamado Nimrod, né, foi mudado, né, foi tentado impedir o projeto de Deus. Mas nós sabemos, amados irmãos, que ninguém pode impedir o projeto de Deus. Ninguém rabisca os projetos de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Ele é soberano, ele é grandioso, ele está sobre todos com domínio, ele rege tudo, né? Mas Nimrod, convencendo a Sem, a Cã e a Jafé, né, conseguiu, né, unificar o povo ali, dando início ao primeiro projeto de globalismo. Aí diz aqui, a construção foi pecaminosa porque envolveu, primeiro, orgulho. Eles disseram: tornemos celebre o nosso nome. Gênesis 11, versos 4. Não pensaram em Deus, mas em si mesmo e na sua própria glória, né? Isso me lembra outro personagem bíblico que Deus puniu a este, que foi Nabucodonosor, quando ele olha para os jardins suspensos, né, de Babilônia, bate no peito e tenta tirar a glória de Deus para si, a honra de Deus para si, e diz: está aqui a grande Babilônia que eu criei para mim, para minha honra, para minha glória. E os irmãos são sabedores do que acontecera, né? Que Deus, o ato dele fez Deus punir ele, e ele saiu dentro de um ser racional para se relacionar com os seres irracionais, que os animais. Andou de quatro, cresceu as unhas, cresceu pelo no seu corpo, e ele foi ali pastar com os animais, se alimentar de pasto com os animais, né? Porque todo homem que tenta roubar a glória de Deus para si, que são roubadores de glória, ele sai da essência do racional e age como alguém que não tem raciocínio, não tem consciência. Ele decai para o irracional, né? Da mesma forma, a história de Herodes, né? Que no seu tempo de governo, né, o tetrarca Herodes, fazendo uma festa de 3 dias contra um certo historiador, que no último dia ele se vestiu de uma vestimenta toda de prata, a base entre 8h30 para 9 horas, ele vai ao alpendre, né, à plataforma, e ali se apresenta ao povo. E quando o sol, o raio do sol bate em sua roupa, que reluz aquele brilho, que reluzindo esse brilho oculta de quem está embaixo o seu rosto, a sua mão, os seus pés, fica só aquele brilho. O povo ali começou a endeusar a Herodes, e Herodes tomou aquela glória para ele. Por isso que a Bíblia diz que Herodes foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Que alguns pastores, alguns pregadores que pregam a palavra e ensinam, diz que foi glória formal, como a gente diz, glória a Deus, aleluia. Não foi isso. Foi que ele, o povo ali que estava ao seu governo e os governantes que estavam ao seu lado, quando o povo lá embaixo, abaixo da plataforma onde estava Herodes, viu que o sol bateu nas suas vestes de prata, que reluziu aquele brilho, que só ouvia a voz dele, e o rosto sumiu, a mão também sumiu, ficou aquele brilho reluzente.
que creio eu que as pessoas não podiam fitar os olhos, disseram que Herodes não era apenas um homem, um governador, ele era Deus, e ele tomou para si essa glória. Ele caiu no descaso de ser roubador de glória, da glória de Deus para si, né? Não pertencia a ele. Até a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a outrem, né? E ali conta o historiador que veio uma ave de rapina chamada coruja, veio, e dentro da crença, né, da mitologia dos gregos e romanos, eles criam que quando este animal, que era uma ave de rapina noturna, pelo dia aparecia e soltava o seu cântico, ali tinha uma mensagem dos deuses, uma mensagem benéfica ou uma mensagem maléfica, de bênção ou de maldição, de vitória ou derrota. E aí, logo quando Herodes viu aquele pássaro, né, uma ave chamada coruja, né, pelo dia pousar acima dele e fazer o cântico dela, que é inerente a este pássaro, que a gente conhece como rasga-mortalha, né, que existe uma tradução católica que quando ela passa por cima da casa, várias vezes soltando aquele cântico, alguém na rua, alguém naquela casa vai morrer, né? Que isso é um ato de paganismo, não devemos crer nisso, porque é um cântico natural deste pássaro. Então, quando Herodes viu cantar, ele entendeu aquele canto, né? Deus permitiu, e aquele canto foi um canto que Deus estava punindo ele. E ele olha para o povo e para quem estava ao seu redor e disse que aquele povo era culpado porque fez ele se sentisse por algum instante que ele era um Deus. E logo após deu uma dor no estômago, cai e ele fica sendo comido de bicho, e por alguns dias ainda vivo acaba morrendo. Pois, voltando a essa história, né, como disse, a construção foi pecaminosa, porque envolveu o orgulho. O povo ali, com Nirode, o governador, o líder daquele povo, queria construir uma cidade, construir um povo para si, uma torre, né, e para a sua própria glória, né, esqueceram-se de Deus, esqueceram do Criador de todas as coisas. É para o nosso nome, né, para o nosso nome. Então não pensaram em Deus, pensaram na sua própria glória. Tornou-se tanto aquele governante chamado Nirode e aqueles povos que veio de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, a sua descendência, tornaram pessoas autólatras, adoradores de si mesmo. Em segundo lugar, foi um ato de rebelia contra Deus. Disseram também: para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. A vontade expressa de Deus era justamente ao contrário. Veja aí Gênesis capítulo 1 e 28, que foi a ordenança para Adão, e Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 7, que foi para Noé, povoar também toda a terra. Né? Como disse o nome Nirode, quer dizer rebelde, rebelião, rebelia. Terceiro, idolatria. A Torre de Babel, muito provavelmente, foi uma torre templo chamada de Zigurate, ou Ziguague, em outras pronúncias, e marcou o início da idolatria. Os antigos construíram esta torre para adorar os astros. A astrologia começou na Babilônia, Babel. Alguns zigurates ainda existem em U e Erech, na região de Sinear. São tijolos queimados como os que foram usados na construção da Torre de Babel, que está prescrito em Gênesis capítulo 11, versículo 3. Segundo, a confusão das línguas e a formação das nações.
como castigo por sua rebeldia e para forçá-los à dispersão e, consequentemente, a formação de diferentes povos, o Senhor lhes confundiu a linguagem. Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 9. Babel quer dizer, ele confunde. No princípio, um povo não entendia o outro. Depois encontraram-se os que podiam se entender, formaram um núcleo distinto, posteriormente descobriram. E isto é muito interessante, que os núcleos iniciais correspondiam às descendências distintas de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, como está escrito em Gênesis capítulo 10, versículo 1, versículo 5, versículo 20 e versículo de número 31. Os etnólogos descobriram que no passado remoto da humanidade houve 3 grupos distintos de povos: os arianos, correspondente ao filho de Noé chamado Jafé; o turaniano, correspondente a Cã ou Cã; e os seméticos, correspondente a Sem. A separação dos territórios, estes núcleos de nações, vieram a ocupar território que o próprio Deus lhe designara. Gênesis capítulo 10, verso 25. E somente mais tarde, depois desta primeira repartição da terra, dividiram entre as suas próprias famílias os respectivos territórios, movidos ainda a um impulso divino irresistível. Gênesis capítulo 10, versículo 5, versículo 20 e 31. Vê também Deuteronômio 32, versos 8, Jeremias 18, versículo 7 a 10 e Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 26. Os jafetitas, Gênesis 10, capítulo 10, versículo 2 a 5, dirigiram-se para o norte, isto é, a Europa e a parte da Ásia. Deles descenderam os povos europeus, celtas, gaulenses, irlandeses, franceses, de Gomer, russos, de Magog, Tubal e Meseque, medos e persas de Madal, jônios ou gregos de Javã e trácios de Tiras. A nação de Cã, os camitas, Gênesis 10, versículos 6 a 20, foram para o sul, isto é, a África, a Arábia Meridional. Alguns dos seus descendentes foram os primeiros a desobedecer à designação de território feitas por Deus. Os etíopes de Cuxi ficaram na Etiópia, mas os cananitas, os heteus, os sodomitas, os jebuseus, os amorreus e outros foram para a Palestina, Canaã, território dos semitas. Somente ao tempo de Josué, por uma intervenção divina, este território seria restaurado aos descendentes dos donos originais, os israelitas semitas. E letra C, os semitas, Gênesis 10, versículo 1 a 31, ocuparam a maior parte do território entre os jafetitas e os camitas. São semitas os elamitas junto ao Golfo Pérsico, assírios de Assur, caldeus de Alfaxade, hebreus de Eber, sírio de Arã. A designação da região central para os semitas certamente deveu-se ao propósito divino de abençoar as nações através de um povo semita, a descendência de Abraão, como está escrito em Gênesis 12, versos 13. E muito interessante notar nesta distribuição de território as interseções
missionárias de Deus. Desde os primórdios, ele determinou que os semitas estabelecesse no centro, entre os jefetitas e os camitas, e escolheu Abraão e sua descendência semita para, por meio deles, alcançar, abençoar todas as nações. Disse Deus a Abraão: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Vê também o Salmo 96, versos 2, versos 3 e o verso 10. Veja outras referências bíblicas à dispersão dos povos. Deuteronômio 32, versículos 7 e 8, Atos 17, versos 24 a 26. Então, está aí a história de forma abrangente sobre a Torre de Babel, sobre os descendentes de Noé, através de Sem, Cã e Jafé, né? As nações que foram, depois da confusão, construídas, né, nas suas diferentes culturas e etnias e línguas diferentes, né, através desses povos. E a punição de Deus, o confronto de Deus para com Nirode, que foi aquele que levou o povo a rebeliar-se contra o projeto original de Deus, que era encher toda a terra. Voltando à nossa lição, o primeiro tópico, a segunda civilização humana, né, que é essa, através dos filhos de Noé. Neste tópico veremos que, após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé, e assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou-se outro período da descendência e menosprezo entre as relações em relação aos mandamentos divinos. A apostasia de Cã e de Canaã. O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 29. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura caimita induziria os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e de seus filhos, Canaã, pôs-se a influência da descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 33, né? Então, esse filho de Noé, Cã, né, com o seu neto Canaã, veio com as suas iniquidades ali atingir, né, seus familiares, dos seus irmãos de Sem e de Jafé, né, trazendo a apostasia, trazendo o crescimento da escala, contaminando um outro. Como a Bíblia diz que as mais conversações corrompem o mau costume. Então Cã, né, filho de Noé, e Canaã, o neto de Cã, começaram a conversar com os filhos, com a descendência de Jafé e de Sem, e começou ali a impregnar, a colocar neles as suas próprias iniquidades, as suas culturas errôneas, o seu modo de viver diferente daquilo que Noé o ensinara, né, do que Noé o passara, né, para ele, ensinando sobre Deus, ensinando sobre a paz, ensinando sobre a santidade, ensinando os modos corretos e aplausíveis a Deus para agradar a Deus. Mas este filho de Noé, Cã, e o seu neto Canaã, contaminou, trazendo a apostasia, né, o afastamento, a quebra de aliança, a quebra da comunhão com Deus, ali também dos filhos de Sem e de Jafé, como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 15, verso 33. Segundo subtópico, o enfraquecimento da doutrina de Noé.
né? Com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre este. Sua doutrina já era seguida como antes, não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e o propagou a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé, como está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 24. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior, além do mais. Noé não estaria para sempre com seus descendentes, a fim de refrear-lhes os excessos aos seus desatinos. Gênesis capítulo 9 e versículo 29. Então, através de Cã, filho de Noé, e neto de Cã, Canaã, né, que se deu-se a quebra da aliança, a apostasia, a pecar contra Deus, a quebrar a doutrina moral da família, a doutrina, a ética, como servir a Deus, e contaminou os descendentes de Sem e de Jafé. Então, Noé já tinha perdido, na realidade, a rédea, o controle, semelhante ao sacerdote Eli, né, que os filhos que eram seus substitutos ao sacerdócio estavam fazendo coisas inconsequentes, indiferente até do que ele mesmo, como sacerdote, passou para os seus filhos. Mas ele não tomava nenhuma iniciativa, caso não Noé, mas o sacerdote Eli, e veio todo aquele desastre sobre a sua família. E por um pouco, essa segunda civilização, né, que projetou o primeiro projeto de globalismo, né, não foi também extinta como os povos, a nação existente, que veio de Caim e de outro homem, né, ali, que a iniquidade multiplicou e foi ali contaminando a todos, e Deus ali, como um ato de justiça e punição, destruiu a todo com o dilúvio, né? Aqui o comentário diz que por pouco não aconteceu isso também com a segunda civilização. Terceiro subtópico do primeiro tópico: o descaso para com o mandamento divino. Apesar de sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Gênesis 9, verso 7. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar, que foi Sinear, né? Como já relatei, naquela forma geral sobre a história da Torre de Babel, sobre esses filhos de Noé e sobre Nirodes, né? Então, um ato de desobediência ao mandamento divino, que era o desejo de Deus povoar e encher toda a terra. Segundo tópico: o globalismo de Babel. Diz assim: naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta igualmente a acessão de Nirode e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel, né? Outra coisa interessante: tanto Caim como Lameque e como Nirode é uma prefiguração do anticristo, né? Que o anticristo também ele vem para trazer um globalismo, uma unificação de raças, tribos, nações, línguas e de religião, né? E vem promovendo uma falsa paz, né? Isso será quebrada quando ele construir a sua estátua e pedir que os judeus o adorem. Os judeus não o adorarão. Aí esse globalismo, essa unificação de uma só moeda, de um só povo, de uma só língua, será quebrada e dará-se início à grande batalha do campo de sangue chamado
Amargedon. Primeiro subtópico do segundo tópico: uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma, constituía-se num único povo. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas sim a unificação, que se estava formando certamente. O anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 6 a 8. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, é que eu estava falando, esse ato, primeiro ato de globalismo, de um só povo, de uma só língua, em um só lugar, isso traz a identificação tipológica ou simbólica, de Nirode como uma prefiguração ou uma prefigura do anticristo, que vai trazer essa mesma forma de unificação, porque a unidade ela faz a força, mas a unificação de povos é contra a vontade de Deus, porque Deus criou a terra para ser povoada. Segundo tópico, a construção da torre de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois havia sido capaz de executar o projeto da arca. Gênesis capítulo 6, versos 10 a 16. E de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio, por consequente, a construção de uma cidade em cujo o hipercentro havia um arranha-céu e era apenas uma questão de tempo. Outros tivessem mais tempo, eles tinham construído essa torre muito alta. Claro que não ia atingir o topo do céu, mas essa torre chegou a um grande volume de altura, de repartições, de andares, e, como foi dito, foi o começo, o berço da idolatria, foi a Torre de Babel, que vem também para Babel, Babilônia, de Babel, Então, vamos para o nosso terceiro e último tópico, a intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundido a língua, em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoasse as mais distantes ilhas e continentes, e em seguida o Senhor chamou Abraão para ser pai na fé de toda a família da terra. A confusão da língua, visando colocar um ponto, primeiro subtópico, a confusão da língua, visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus disse: desce à terra e ali em Sinear confunde a língua daquela civilização. Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 7. Descendendo-se os filhos de Noé, reagruparam-se de acordo com a sua nova realidade linguística, espalham-se por toda a terra. A rebelião naqueles homens foram realmente grandes, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, que foi o arco-íris, como um sinal que não acabaria a terra mais com a grande enchente chamada dilúvio, decide espalhar para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Segundo subtópico do terceiro tópico, o efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou a descendente de Noé aos confins do mundo, Gênesis 11, verso 9. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria mesmo o destino dos pré-diluvianos, ou seja, se Deus não intervesse e fizesse essa confusão de língua e espalhasse a todos, para formar
tribos, línguas, nações, com seus diferentes territórios, em termos geográficos, diferentes ciências, diferentes culturas, diferentes cores, etnia, linguística. Então, aquele povo ia se multiplicar na sua iniquidade e ia levar Deus a tomar uma posição como tomou na era diluviana, como tomou também com Sodoma e Gomorra, a destruição daquela civilização. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até a todos os povos e nações. Venha ouvir as boas novas. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Quando isso acontecer, então virá o fim do homem. Mateus capítulo 24, verso 14. O comentarista trata o projeto de Deus em encher toda a terra, povoar toda a terra, com também o compromisso da igreja de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. E um dos sinais mais autênticos, mais contundentes da vinda de Jesus é quando este Evangelho for pregado em todo mundo, aí virá a vinda do Filho do Homem. Então, quem ama a vinda de Jesus, que está esperando a Jesus, ele está pronto a dar-se a evangelizar, a fazer missões. Foi o mesmo caso da promessa ali que Jesus disse, não mais naquele dia seriam ali batizados com o Espírito Santo e com fogo. No capítulo 1 de Atos, versos 8, a gente vê para que é que Deus derramou do seu Espírito sobre aqueles 120 homens e sobre tantos quantos depois daqueles 120 homens, que era fazer missões, que a eles receber a virtude do Espírito Santo, seria testemunha dele, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. É por isso, irmão, que hoje nós não vemos mais com frequência o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é para só falar em línguas, não é para você marchar, corrida da igreja, fazer aviãozinho, pular, marchar, rodopiar. Eu não sou contra, não sou bombeiro, apagador de fogo. Eu gosto do mistério, eu gosto do manto sagrado de Deus, eu gosto do fogo, fui comprado com sangue, fui revestido com o Espírito Santo e com fogo, e vou subir revestido com fogo e com o poder do Espírito ao encontro de Cristo Jesus, porque o nosso Deus é fogo. E como diz lá em Lucas 12, me falha o número do versículo, que a vontade de Cristo é lançar fogo sobre a terra, que o fogo acenda. A exigência de Deus lá no livro Levítico é que o altar arda continuamente com fogo, azeite nas lamparinas, fogo aceso para iluminar, para aquecer. Mas as pessoas hoje não sabem para que querem ser batizadas. Perguntar: para que você quer ser batizado? Porque eu quero falar em línguas, eu quero falar essas línguas dos anjos, eu quero falar línguas estranhas. Mas o propósito do batismo com o Espírito Santo não é esse, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de autoridade, de poder, de capacitação para fazer missões. Terceiro e último tópico: a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, Gênesis capítulo 11, versículos 26 e 30. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, Gênesis capítulo 9, verso 26, e Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versos 23 a 38. Em sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel: dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica
do qual viria Jesus Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, né? Queremos agradecer aos amados irmãos neste vídeo. Quero convidar a minha esposa, irmã Cida. Oi, irmã Cida, para a gente aqui, fazer o término deste vídeo, né? Porque graças a Deus, Deus tem nos ajudado para que a gente viesse dar esta aula. Não tem sido fácil, mas esse canal, o inimigo ele tem batalhado muito para que eu não viesse dar continuidade, né? Mas estamos aqui, juntamente com os irmãos que são inscritos. Peço que deixe seu joinha, que você convide outros a se inscreverem para junto nós. Deixe o seu comentário também, certo? Seja positivo ou negativo, faz parte de qualquer projeto, né? Venha agregar-se a nós, ajudar-nos a continuar neste canal. Pois um abraço a todos, a paz do Senhor, até a próxima lição.